Fala, principiantes, tudo bem? Aqui nós vamos para a parte 2 do exemplo da lógica fuzzy, tudo bem? Então a gente vai começar o vídeo aqui entendendo como são os conjuntos fuzzy, que são definidos pelo especialista na área que a gente está estudando. Como dão os conjuntos fuzzy na saída, né? Que é o universo de discurso, que é a sensação térmica. Então, vamos lá. Fuzzy. Então, o especialista definiu 5 conjuntos fuzzy. Severe, que seria severo. Bad, que seria mal, né, ruim. Bearable, que seria uma sensação térmica suportável. Mild, que seria uma sensação suave. E unnoticeable, que seria irrefutável, muito ruim. Novamente, a gente se depara com a mesma situação. Qual é a função de pertinência para a saída? E aí nós vamos avaliar novamente, como a gente já aprendeu, a mesma ideia. Aqui foi definido 5 conjuntos fuzzy relacionado com função de pertinência. Para severe foi triangular com esses valores. Nós temos também triangular para bad, triangular para bearable, triangular para mild e triangular para unnoticeable, com esses valores de referência. Novamente, a gente precisa do gráfico da função de pertinência, do valor da pertinência, em relação à nossa referência, né, que agora é a sensação térmica, medida em graus Celsius. E nós plotamos os conjuntos fuzzy descritos com os valores de referência. Então, nós temos aqui os valores triangular para os 5 conjuntos fuzzy, da mesma forma que a gente avaliou temperatura e velocidade do vento, tudo bem? Então, seguindo, qual é o próximo passo? A gente já fez a fuzzificação, que é entender as variáveis de entrada e entender a variável de saída. Então, o passo agora é definir as regras fuzzy. Isso, o especialista, quem domina a área que a gente está tentando estudar, vai ajudar a gente. Porque a gente precisa definir quais são as regras fuzzy. Existem algumas maneiras, nesse caso foi usado a metodologia do END, que é o E, que a gente pode entender bem simples da seguinte forma. Se temperatura for cold, frio, e velocidade do vento for baixa, qual vai ser a sensação térmica? Então a gente vem aqui, cold com low, bearable, vai ser suportável. Se a temperatura for hot, for quente, e a velocidade do vento for high, for alta, a gente vem aqui hot com high, mild. Então a sensação térmica vai ser suave. Então, como nós temos 4 conjuntos para a temperatura, 3 para a velocidade do vento, 4 vezes 3, 12. Nós vamos ter 12 possíveis saídas, que estão todas aqui. 3, 6, 9, 12. Para esse exemplo, tudo foi lógica E, END. Então, se temperatura cool e velocidade do vento low, temos mild. Se temperatura warm e velocidade do vento gentle, temos mild. Tudo é E. Se temperatura for tal e velocidade do vento for tal, temos a saída tal. Então, depois que a gente define as regras fuzzy, a gente passa para a inferência fuzzy, que é onde a mágica acontece, vamos dizer assim. Então, como nós usamos as regras END e, que eu expliquei ainda agora, a gente vai usar o minimum t-norm para fazer inferência, que eu vou já explicar, não se preocupe. Então, a condição de inferência é simples porque a gente quer verificar na situação prática. Dado que um sensor mediu temperatura X e velocidade do vento Y, qual vai ser a sensação térmica? Então, dado um valor de temperatura e um valor de velocidade do vento, qual vai ser a sensação térmica? Para esse exemplo, a gente vai utilizar a temperatura 7 graus Celsius e velocidade do vento 22 nós. Tudo bem? Então, essa é a ideia de inferência. A gente já montou o sistema fuzzy, já temos as regras e como ele vai funcionar na prática. Tudo bem? Então, vamos seguir. Temos a temperatura de 7 graus Celsius e velocidade do vento de 22 nós. O que a gente precisa verificar esse μ é o valor da pertinência, que a gente viu lá no gráfico. Então, qual vai ser a pertinência para essa temperatura de 7 graus dentro do conjunto cold? Qual vai ser a pertinência para 7 graus dentro do conjunto cool? Qual vai ser a pertinência para o warm e para o hot? E isso é bem fácil da gente verificar, porque é só a gente vir aqui no nosso gráfico para a temperatura. Então, 7 graus Celsius ele está mais ou menos aqui. Então, a gente percebe que para 7 graus Celsius, a gente tem uma participação da função cold e da função cool, mas a gente não tem da warm e da hot. Por quê? Porque 7 graus ele está mais ou menos por aqui,
Então, nós nem chegou ainda a existir a warm e nem a hot. Então, a gente já sabe que vai ser 0 para warm e para hot. E para cold e cool, a gente vai ter valores. A gente percebe que para cold vai ser mais ou menos ali 0,3. E para cool, a gente sobe aqui o 7, vai ser mais ou menos 0,7. Tudo bem? E para confirmar, a gente verifica no valor encontrado aqui. Então, ó, percebam que para cold foi 0,3 e para cool mais ou menos 0,7. Então foi exatamente 0,7. E para warm e hot foi 0, como a gente descreveu. Para a velocidade do vento, a gente faz a mesma coisa. Para 22 nós, a gente avalia qual é a pertinência para o conjunto low, gentler e high para 22 nós. Então, novamente, da mesma forma, sem novidades, a gente vai verificar aqui nesse gráfico da velocidade do vento. É 22 nós, né? Então, 22, ele está mais ou menos aqui. Então, a gente percebe que não existe para o low, é 0, o low já acabou aqui, mas existe para o gentler e para o high, sendo que para o gentler bate nesse ponto aqui, que vai ser mais ou menos ali 0,45, 0,5. E para o high, a gente sobe mais um pouco, e vai ser mais ou menos 0,7, 0,65. É assim que a gente faz, diretamente. Então, vamos confirmar. Aqui, ó, para o low é 0, como a gente viu. Para o gentler, mais ou menos 0,5, deu 0,44. E para o high, deu 0,76. Um pouquinho maior que a gente tinha dito, 0,7, né? Mas aqui seria para o high, quase 0,8, 0,76. Então, a gente já conseguiu os valores de pertinência para a temperatura e velocidade do vento nessa nossa condição de inferência. E agora, basta aplicar o mínimo T-norm, que vai ser a metodologia utilizada. A gente aplica esse algoritmo para as regras. Como ele funciona? É bem interessante. Então, nós temos 12 regras, né? Então, para a regra 1, que vai ser uma pertinência 1 para a temperatura 7 e velocidade 22, a gente não aplicou. Nós temos aqui o seguinte, para a regra 1, lembra que era temperatura cold e velocidade low? Então, era bearable. Então, vamos verificar. Temos aqui a função de pertinência para cold and low. O que a gente vai fazer agora no mínimo T-norm é só verificar, dados esses valores que a gente encontrou, para as 12 regras. É bem direto. Então, para cold e low, a gente vai ter o seguinte. Para cold, foi 0,3. Então, está aqui. O mínimo, porque a gente usou AND, então o algoritmo é mínimo T-norm, tá? Então, a gente vai pegar um mínimo. Então, dado aquela regra cold e low, qual vai ser o mínimo entre a pertinência para o cold, que é 0,3, e a pertinência para o low, que é 0? Então, 0,3 com 0 vai ser 0. Bom, pessoal, para esse vídeo não ficar muito grande, a gente vai continuar esse exemplo fuzzy no próximo vídeo, analisando as outras regras aqui da aplicação do mínimo T-norm para as 12 regras que o especialista definiu. Tudo bem? Então, não esqueça de deixar o like, qualquer dúvida vai nos comentários e vamos para o próximo vídeo.